Sasuke vs Neji é uma luta que nunca aconteceu na obra de Naruto, mas eu tenho certeza que pra quem é fã da obra, gostaria de ver uma batalha entre esses dois. Eu falo isso porque a obra meio que já atiçava no público a expectativa de uma luta entre eles. Em uma cena ainda nas preliminares do exame Chunin, a Tenten pensa a respeito que no ano passado Neji era o novato número 1 que havia vencido, e no ano seguinte foi o Sasuke. E quando é que eles iriam descobrir qual deles era o mais forte? No entanto, o que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs entre uma luta de Sasuke contra Neji, acredito eu que seja esse pensamento aqui do Kakashi. Essa luta já está mais do que acabada. Acho que nem alguém tão forte como Sasuke é páreo para o Neji. Mas será mesmo? Será que Sasuke não seria páreo para o prodígio do clã Hyuga? Bem, é isso que a gente vai descobrir hoje ainda nesse vídeo, mas eu preciso deixar claro qual vai ser a versão utilizada para essa luta. O Sasuke que eu tô considerando aqui é antes da final do exame Chunin, ou seja, nesse caso ele ainda não tem um Chidori. E pode ficar tranquilo que as outras versões eu também vou fazer, tanto o Sasuke ali já com o Chidori da fase final do exame Chunin, como o Sasuke do final do clássico com o Sharingan de 3 Tomoes e a marca da maldição nível 2. A produção desses conteúdos já estão em andamento e vou ter que ralar para produzir roteiro e fazer vídeo para vocês. Então, se você não quiser perder esses próximos conteúdos que vai sair do Sasuke, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sino para ser avisado antecipadamente quando os vídeos saírem, beleza? E agora sobre o Neji, eu vou considerar ele com todas as técnicas que ele mostrou até o final do clássico, e a respeito do cenário que eu tô considerando é um cenário neutro. Neji, como ele já é figurinha carimbada aqui do canal, eu vou deixar ele de lado por enquanto, embora fazer primeiro o levantamento das técnicas que o Sasuke mostrou até aqui. O Sasuke até a fase analisada já era capaz de usar jutsus do estilo fogo, como Jutsu Bola de Fogo, Jutsu Flor de Fênix e o Jutsu do Dragão de Fogo. Além de ninjutsu elemental, o Sasuke também mostrou um bom taijutsu, conseguindo fazer uma trocação momentânea com Orochimaru ali na Floresta da Morte, e também conseguindo derrotar Yoroi Akado, um dos subordinados de Orochimaru durante as preliminares do exame Chunin. Também se mostrou habilidoso no uso de ferramentas ninjas, sendo mais específico no uso de shurikens e podendo combinar o uso de ferramentas ninjas para capturar o alvo e atingi-lo com o jutsu do estilo fogo, assim como foi mostrado quando o Sasuke usou o moinho de vento triplo no Orochimaru e logo em seguida lançou o jutsu do dragão de fogo para cima dele. Além do mais, o Sasuke também possui o Sharingan de 2 Tomoes, dando a ele uma capacidade de discernimento e assim podendo compreender qualquer ninjutsu, taijutsu e genjutsu, sem contar a capacidade de antecipação dos movimentos de ataques do oponente. E claro, apesar de não ser que nem com o Sharingan de 3 Tomoes do Sasuke, que conseguia prever antecipadamente de forma mais precisa o Naruto com influência do chakra da Kurama, ainda assim com o de 2 Tomoes já era possível prever, como quando o Sasuke antecipou a reação de Orochimaru ao pegá-lo com o moinho de vento triplo e também ao desviar da areia de Gaara ao estar em alta velocidade para usar o Chidori contra ele. E para concluir a parte do Sasuke, apesar dele não aplicar genjutsu nessa fase, no entanto, além da capacidade de discernimento, ele também já conseguia copiar técnicas, assim como o Kakashi, graças ao seu Sharingan. E só de olhar uma única vez, Sasuke já foi capaz de copiar o taijutsu do Rock Lee no momento que Lee chamou o Sasuke para um duelo antes da primeira prova do exame Chunin. E com isso, ele copiou os movimentos iniciais da execução da Lotus primária, como a sombra da folha dançante, e a partir disso desenvolveu a sua própria técnica chamada de Rajada de Leões, mostrando ela na luta contra Yoroi Akado. E a respeito do Neji, como ele já é da casa, eu vou falar de forma resumida para o vídeo não ficar longo. Neji é portador do Byakugan, a Kekkei Genkai herdada pelo poderoso clã Hyuga, onde dá a capacidade ao usuário enxergar através de obstáculos, sem contar a capacidade de enxergar as linhas vitais que conduzem um chakra pelo corpo e também os pontos de chakra. Quando o Neji ativa o Byakugan, é concedida a ele uma visão de quase 360 graus. Ele também tem a capacidade de detectar qualquer coisa que chegue perto dele em um raio de 50 metros. O estilo de luta do Neji é de curta distância, considerando a fase analisada, e ele usa o punho suave para derrotar o seu adversário, onde ele basicamente libera chakra pelos pontos de chakra dos dedos, como uma espécie de agulha de chakra, e busca infligir as linhas vitais da rede do chakra do oponente, danificando assim os órgãos internos ligados a elas. Além disso, o Neji também possui a rotação, que é uma técnica de defesa, onde o usuário libera chakra por todo o corpo e gira, conseguindo repelir ataques do oponente. E também tem o 8 trigramas 64 golpes, uma técnica de ataque, onde ele desfere uma sequência violenta de golpes contra o adversário, atingindo seus 64 pontos de chakra e assim interrompendo seu fluxo do chakra, impossibilitando o oponente de continuar a lutar. E finalizando, o Neji também mostrou o impacto
impacto corporal que, apesar de mencionado lá no Shippuden, quando o Neji usa ali contra o clone do Zetsu, ele já havia usado na luta contra o Kidomaru para se livrar das teias do adversário. Tendo dito tudo isso, bora ver como seria a luta entre esses dois, e se você já quiser comentar qual dos dois venceria na tua opinião, pode estar deixando seu comentário aqui abaixo, beleza? De começo já se sabe que o Sasuke ele não pode se aproximar de Neji, senão é game over. Então de cara o Sasuke já iria ter que usar jutsus do estilo fogo contra o Neji. Mas a pergunta a ser feita é: jutsus do estilo fogo seria efetivo no Neji? E eu acho que a resposta mais clara para essa pergunta é não. O jutsu bola de fogo do Sasuke, mostrado na obra, não infligiu dano em ninguém. Contra o Kakashi ele não veio pego pela técnica do Sasuke. Contra o Gaara ele foi até pego, né? Porém ali não foi efetivo contra esse adversário. Então, seguindo por demonstração de feitos, o Neji poderia simplesmente sair do alcance da técnica, como o Kakashi fez, ou se defender usando a rotação. A técnica de Flor de Fênix do Sasuke eu também não vejo sendo efetivo contra o Neji. Tem feitos de ninjas mais fracos que o Neji escapando dessa técnica. Exemplo que eu posso dar é o Oboro, o Genin da Vila da Chuva, tendo agilidade o suficiente para escapar da Flor de Fênix do Sasuke. E também tem o Zaku Abumi, por exemplo, né, que ele conseguiu repelir o ataque. E sim, no caso do Zaku Abumi, ele acabou tomando dano por causa das shurikens que estavam dentro do jutsu de fogo. Mas se o Neji ele não quiser desviar da técnica, ele pode usar a rotação e simplesmente anular a técnica do Sasuke. E a verdade é que o Sasuke ele usa mais a técnica do Flor de Fênix mais como uma distração para conseguir uma abertura do adversário, assim como foi mostrado ali na luta contra o Naruto no Vale do Fim. No entanto, eu não vejo sendo eficaz contra o Neji. A técnica de fogo do Sasuke que poderia se tornar um problema para o Neji é o Jutsu do Dragão de Fogo, que foi o que ele usou ali contra o Orochimaru e até acabou mostrando uma certa eficácia. Mas a gente precisa lembrar que o Sasuke mostrou essa técnica combinada com linhas e ferramentas ninjas, sendo necessário ter que capturar o alvo para imobilizá-lo e usar o Dragão de Fogo. E nisso, Neji mais uma vez pode usar o recurso da rotação para bloquear o ataque lançado pelo Sasuke e assim impedir dele usar o jutsu. E feitos do Neji usando rotação para se defender de shurikens, kunais, aranhas e tal, é o que mais tem. Então aqui, jutsus de fogo do Sasuke, na minha opinião, não tem meios de ser efetivo contra o Neji. A próxima tentativa do Sasuke seria executar a rajada de leões para cima do Neji, mas na minha opinião seria outra técnica que não teria efeito contra ele. Pra tu ter uma noção, na luta de Neji contra Naruto, quando o Neji foi enganado pelo Naruto com os clones das sombras e foi pego por trás, Neji conseguiu se defender do soco de um Naruto que estava a centímetros do seu rosto usando a rotação. Então Sasuke seguindo em linha reta e tentar chutar o Neji pra cima para usar a rajada de leões, eu não vejo dando certo, já que Neji mais uma vez pode simplesmente desviar ou usar a rotação para repelir o ataque do Sasuke. Mas e a marca da maldição inicial do Sasuke? Poderia fazer alguma diferença na batalha? Talvez, mas antes de continuar, se você chegou até aqui, eu acredito que é porque você tá gostando desse conteúdo. Por isso que uma forma de você ajudar esse vídeo a ser impulsionado para mais pessoas é deixando um like aí rapidão. Beleza? Não vou mais te interromper, voltando pro vídeo. Se a gente pegar o Sasuke com a marca da maldição contida pelo selo da contenção que o Kakashi aplicou nele, tem meios do Sasuke dar trabalho para o Neji? Possa ser que sim, mas mesmo assim, o Neji ainda pode responder às investidas do Sasuke. Sasuke mostrou uma alta velocidade ao escapar da onda supersônica do Zaku Abumi na Floresta da Morte e ainda conseguiu salvar Naruto e Sakura juntos. A marca da maldição melhora sim os atributos do usuário, assim como foi com o próprio Sasuke, onde ele teve um aumento em sua velocidade e força. O aumento do primeiro estágio, apesar de não ter essa informação na obra, eu diria que é de 5 vezes, já que quando o Quarteto do Som atinge ali o seu segundo estágio da marca da maldição, é dito ter um aumento de 10 vezes, e isso é mencionado na luta de Jirobo contra Choji, sendo mais preciso na informação. O Sasuke fica mais forte e rápido, é claro, no entanto, a velocidade de locomoção que ele demonstrou para escapar da técnica do Zaku pode ser comparada com o Rock Lee sem os pesos. E adivinha, esse Rock Lee sem os pesos ainda não era páreo contra o Neji. Então, seguindo esse raciocínio, o Sasuke, apesar de ter um aumento em suas habilidades atuais, ainda não seria capaz de passar pela defesa do Neji, já que ele seria capaz de responder aos seus ataques. E outra, seria até arriscado do Sasuke ficar usando a marca da maldição assim, já que ela também possui os seus efeitos colaterais. E se você tá prestando atenção, já notou que foi todos os recursos que o Sasuke pode usar na batalha, e se você estiver se questionando por que eu não mencionei o Chidori, é porque o Sasuke analisado ainda não possui. Nessa brincadeira, o Sasuke pode até tentar estender a luta usando jutsus de fogo e armadilhas, mas a vitória certamente seria do Neji, justamente por ele ter meios para se defender e para atacar o Sasuke. E em uma aproximação do Neji para cima do Sasuke, seria mais que o suficiente para ele aplicar o 8 trigramas, 64 golpes e derrotar o Sasuke. E se caso você pensa que o Sharingan poderia ler os movimentos do Neji, bem, isso é possível sim, já que o Sasuke estava conseguindo ler os movimentos do Rock Lee. Mas eu não sei se tu tá lembrado que nessa mesma cena, adivinha o que o Sasuke não conseguiu fazer? É, exatamente, se você falou que ele não conseguiu acompanhar o movimento do Rock Lee, você acertou. E ainda eu digo mais, porque ele não conseguiu acompanhar o movimento de um Rock Lee que ainda
ainda estava com os pesos na perna. Ler os movimentos do adversário é uma coisa, acompanhar fisicamente os movimentos dele já é outra coisa totalmente diferente. Sasuke poderia sim ler os movimentos do Neji, mas fisicamente não teria a resposta para acompanhar os ataques do Neji. Neji esse que solava o Rock Lee com os pesos na perna. Então por isso o vencedor de hoje é o Neji. Dessa forma, reforçando ainda mais a fala do Kakashi, que não sabia se o Sasuke seria páreo para o Neji. Mas e aí, concorda, discorda desse resultado? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e manda também os seus argumentos, tá? Porque eu vou estar querendo ler. Então é isso, se quiser receber mais conteúdos como esse, não perde tempo, já se inscreve aqui no canal. Ah, e ativa também o sino, porque o vídeo do Neji contra o Sasuke com Chidori em breve vai estar saindo, beleza? Ativa o sino da notificação, né? Dessa forma aí a notificação vai cair pra tu e tu vai ser lembrado. Tá aparecendo 2 vídeos de análise de batalha aí na tela. Se quiser acompanhar mais do canal, clique em algum deles e veja os argumentos que eu dei. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.